Nós estamos lendo, no sábado, a gente leu o livro do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que foi psicografado pelo Divaldo, que é o primeiro da série de livros dele que trata da transição planetária. E nós estamos num pedaço do livro em que a equipe espiritual estava acompanhando, na verdade, um caso, né, de um pai desencarnado que buscava o filho para tentar prejudicá-lo de todas as formas, porque durante o período que os dois viveram juntos, esse espírito, que era o filho dele, o matou para ficar com os bens dele. E depois ele veio com uma sede de vingança. E a nossa história, no momento, gira em torno disso, dessa relação de vingança que envolvia esses dois espíritos. Rômulo, você quer ler? Posso? Então, por favor. Deixa eu pegar aqui na... Bom, vamos lá. Quando os servidores da saúde compreenderem o grave compromisso assumido para com seu próximo doente, despertando para a realidade espiritual e se permitirem vincular a oração, a caridade, a inspiração, com certeza, os hospitais se transformarão também em templos de misericórdia e de saúde integral. Acompanhamos também naquele caos o trabalho sacrificial de muitos espíritos nobres, médicos e enfermeiros desencarnados, assim como familiares e amigos dos pacientes, procurando diminuir os graves danos decorrentes dos desmandos governamentais e da negligência de alguns servidores sempre mal-humorados. Nem sempre, nem todos, alguns. Compreendemos que nada mais poderíamos fazer naquele instante. E após acompanharmos diversos outros casos estarrecedores do intercâmbio infeliz entre as duas populações, a terrestre e a espiritual, na área da saúde. Rumamos a um lar de meninas, dirigido por uma ONG que desfrutava de elevado conceito ético na cidade. Não tivemos dificuldades em encontrar a instituição com uma boa arquitetura, sendo um edifício espaçoso e asseado, onde crianças não conheceram seus pais e albergavam-se. Sobe um pouquinho para mim, Silvio, por favor. Tratava-se de um lar com 80 meninas, com idades variadas entre poucos meses e 19 anos. O berçário, muito limpo, acolhia 12 pequeninas naquele momento. Após a refeição, adormecidas, sendo vigiadas por uma servidora da casa. Algumas outras brincavam no pátio, amplo e arborizado, enquanto diversas se entregavam aos deveres domésticos, auxiliando na cozinha e na copa, assim como também cuidando dos seus pertences. A diretora era uma senhora viúva de aproximadamente 55 anos, jovial e dinâmica, portadora de excelentes vibrações, simpática e sinceramente devotada ao labor a que se entregara, sem qualquer tipo de remuneração. De formação religiosa, católica, pessoalmente, mantinha-se vinculada a Santa Teresinha de Jesus, a quem entregava o seu trabalho, a fim de que fosse encaminhado ao Senhor,
procurando infundir em todos que serviam na instituição os sentimentos de bondade, de cortesia e de amor para com as crianças, assim como reciprocamente. Diversas mãezinhas desencarnadas pelavam pelas filhinhas, procurando auxiliar os servidores dedicados, enquanto outras, ainda em aturdimento, não compreendiam bem o que lhe houvera acontecido, mas davam-se conta da presença daquelas almezinhas queridas. Espíritos bons e laboriosos, nesse clima de elevadas vibrações, contribuíam para o bem-estar de todos, mantendo a harmonia e a alegria de viver, que se manifestavam entre os que ali residiam ou apenas trabalhavam. Como resultado feliz, o serviço transcorria de maneira exitosa, enriquecedora, cheio de compensações emocionais. Em Rômulo, você lendo isso me lembra até vocês falando da Maria Teixeira, né? Esse último parágrafo, vamos reler ele? É tão bonito, né? Sim. Espíritos bons e laboriosos, nesse clima de elevadas vibrações. Olha a vibração que nós estamos aqui agora. Sente, olha que coisa linda. Contribuíam para o bem-estar de todos, mantendo a harmonia e a alegria de viver, que se manifestavam entre os que ali residiam ou apenas trabalhavam. Como resultado feliz, o serviço transcorria de maneira exitosa, enriquecedora, cheio de compensações emocionais. Olha que riqueza, gente. Olha que tem compensação melhor do que essa. Olha a leveza, olha, você consegue sentir ali, né? Esse momento de alegria, as crianças brincando no pátio, as servidoras, outras dormindo, sendo cuidadas em seu sono, as mãezinhas que desencarnaram lá protegendo, as outras aturdidas, mas reconhecendo um ambiente de amor e de alegria. Ai, que bênção. E aqui, né, quando ela fala, né, cheio de compensações emocionais, né, quer dizer, quanto mais a gente faz, mais a gente recebe, né? E a maior compensação de todas, né? Fez-nos muito bem a visita, porque nos facultou constatar que o primeiro passo para a vitória do bem é a transformação moral da criatura humana para melhor, superando as más inclinações e adotando os comportamentos saudáveis. A grande e grave batalha sempre há de se travar nas paisagens íntimas de cada qual, a fim de que se lhe opere a instalação do amor e da verdade nos sentimentos. Só uma partezinha, Romulo, como eu achei essa frase importante, né? A grande e grave batalha sempre há de se travar nas paisagens íntimas de cada qual, né? São aquelas escorregadas que a gente dá, né, de vez em quando, né? E faz a gente rever os nossos propósitos, as nossas intenções, as nossas formas de encarar e agir, né? Que vai nos modificando, né? Então, a gente estava discutindo isso durante a semana, né? Mas como, às vezes, para a gente é importante ainda dar uma escorregadinha, né? Porque relembra de quanto a gente precisa se esforçar e quanto a gente já fez e ainda pode fazer mais, né? Sim. Estamos aqui tendo essa vivência humana para isso, né? Somos os seres espirituais tendo uma vivência humana. E aqui é essa oportunidade
né, de escorregar e levantar, que é uma grande batalha, né, como diz aqui. Mas sempre há de se travar nas paisagens íntimas de cada qual, a fim de que lhe... Olha o porquê das batalhas, né? A fim de que se lhe opere a instalação do amor e da verdade nos sentimentos. Então, durante a batalha, se a gente mantém um espírito, pedir perdão, né? Errei, escorreguei, né? E levantar, né? E ter o apoio dos amigos aqui para conseguir fazer isso, levantar. Levantar sozinho é muito difícil. Mas lembremos que nunca estamos sozinhos, né? Nunca estamos sozinhos. Mas tem a questão, né, de quando a gente erra e percebe que errou, a gente aprende, né? Quando a gente não percebe que errou, a coisa passa e a gente repete. Quando a gente entende que errou, quando a gente entende que errou, a gente, opa. É por isso que conheça a ti mesmo, né? Reconhecer os erros, não tampar o sol com a peneira, né? A gente é danado para fazer isso, né? A gente esconde o sol com a peneira. A gente põe debaixo do tapete, né? As nossas sujeiras. Reconhecer os nossos erros. Pedir perdão, né? Ao irmão, a nós mesmos. E levantar, né? Bem, não se trata de uma luta fácil. Portanto, somos herdeiros de vícios e desmandos, de vícios e de desmandos, que se prolongam através dos milênios, até quando nos foi possível despertar para as emoções renovadoras e positivas, que devem predominar sobre as paixões animalizantes. Sempre tem havido preocupação em conseguir-se vitória contra os outros. Aqueles que são dominados, inimigos, quando os verdadeiros adversários se encontram escondidos ou desvelados nos rincões escuros de cada alma. Não foi por outra razão que Jesus acentuou a responsabilidade de cada um, quando informado da sua imortalidade e dos legítimos valores que dignificam e libertam a consciência. Por isso o exame de consciência sempre é importante, né, gente? Poxa. E quando ele diz aqui, né, que o maior adversário de nós mesmos somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos. Por sua vez, o Espiritismo veio para despertar o ser para a vivência dos postulados nobres que se apresentam como as virtudes tradicionais, ampliadas pelas realizações de elevação moral e comportamental, ampliada pelas realizações de elevação moral e comportamental. Autovigiar-se, desse modo, constitui dever intransferível de todos aqueles que desejamos a concretização da ordem e do bem-viver entre as criaturas terrestres, de modo a estarmos preparados para não dar guarida às instituições do mal, representado pelas antigas tendências, pelas sensações primevas, pelos terríveis vilões descendentes do ego, os filhos do medo, da ira e de seus seguazes, renovados e alegres. Só um minutinho, Romo. Esse autovigiar-se, né, é aquela história que a gente sempre fala, né, do vigiar e orar. Mas tem momentos que a gente dá uma relaxada, né, no nosso vigiar e orar, né? E a espiritualidade maior é tão boa, tão generosa com a gente, que ela sempre coloca alguém do nosso lado, né,
que a gente normalmente identifica como um chato, né? Que é aquele cara que de vez em quando vem e lembra de uma falha nossa, né? Que é justamente aquele ponto de equilíbrio no nossa fraqueza, no auto-vigiar-se ainda, né? Então, eles colocam ali sempre alguém do nosso lado que não tem, na verdade, intenção nenhuma de nos prejudicar, de enaltecer o nosso lado ainda em desarmonia, mas para ajudar a gente profundamente. Porque quando a gente se esquece das coisas, a gente precisa que alguém nos lembre do que é para fazer. Sim. Sabe o que meu pai falava, Silvio? Esses são os seus verdadeiros amigos. Sim. Esse que cutuca lá, que fala, ô Rômulo, ó, esse caminho que você está indo não é bom, não. Ô, meu amigo, isso não está certo, não. Mas, esses são os verdadeiros amigos. Que bom que você parou aqui, Silvio. E é isso mesmo, porque a gente escorrega, a gente não enxerga, né? A gente enxerga, como é que é? A gente enxerga o cisco no olho do outro e não enxerga a trave nos nossos olhos, né? E os amigos aqui, né, de ego também, né? A gente tem muito ego, né? Todo mundo tem o seu eguinho lá, guardadinho no fundo do coração, né? Então, eu tinha um amigo que dizia, né, você quer se conhecer? Pergunta ao teu maior inimigo o que ele acha de você. Ele vai te dizer exatamente o que você é. Isso. Nossa, como foi importante você parar aqui, né? Para a gente fazer até uma oração agradecendo aos nossos verdadeiros amigos, né? Que são anjos, né? Que o Senhor põe do nosso lado ali para nos colocar no caminho, né? Para não deixar a gente escorregar. Eu ia falar isso, Rômulo. Eu ia falar isso, são anjos da guarda, né? Eu chamo de anjo da guarda, são protetores que aparecem do nosso lado justamente, né, para dar ou um puxão de orelha, ou um aviso, ou alguma coisa. Eu identifico muito essas pessoas que te ajudam a caminhar, né? Aí, quando eles falam com a gente fica com o pé atrás, né? Como se fala, pô, que cara, você falou isso, chato, né? O cara chato. Que é o nosso anjo da guarda. Que anjo da guarda mais chato, né, gente? Não, e às vezes, quando você está distraído, fazendo alguma coisa, tomando alguma atitude, mas não está nem se dando conta. Aí passa uma pessoa que você nunca viu na vida e te olha com a cara feia, porque ela se sente incomodada com o que você está fazendo. E você já se irrita no primeiro momento, né? Nem conheço está me andando com cara feia. E depois você para e pensa, né? Mas o que eu estou fazendo aqui? Aí, às vezes, você descobre uma besteira que você estava fazendo sem perceber, sem se dar conta. E aquele anjo, como você falou, né? Como a Glaucia falou, um anjo da guarda passa e, num olhar, ele te diz, acorda aí, meu filho, você tá indo por um caminho meio esquisito. E sempre a gente pode corrigir, né? A gente não deixar o ego mandar, né? Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, não sei o quê, né? Aí, o anjo sai até triste, né? Aí, relembrando o que você chamou a atenção, né, da frase, gentileza gera gentileza. Se a gente tiver gentileza com todas as patadas, digamos assim, que a gente leva, né, no decorrer da nossa trajetória, olha quanto a gente consegue aprender, quanto a gente consegue absorver de ensinamento, se a gente simplesmente tiver gentileza com tudo que nos envolve, ocorre com a gente, nos momentos que a gente é chamado para dar uma opinião, realizar alguma ação. Se a gente souber fazer tudo com gentileza, é aquela questão que a Vânia estava falando, né? Amor, vocês falam de amor, vocês não sabem o que é amor. Então, sejam serenos. Comece a viver com serenidade e você vai encontrar, no fim da trajetória, o que é realmente o amor. E é engraçado, eu estava fazendo uma reflexão de pessoas no relacionamento, as pessoas mais leves são as mais alegres, né? Sim. As pessoas mais leves são mais alegres.
aquele cara que a sociedade costuma dizer que não leva nada a sério, são mais felizes do que aqueles que se preocupam com um monte de coisa que não precisava se preocupar. Professor, mais confiantes, né? Então, vamos lá. Renovados e alegres, demandamos outras entidades dedicadas ao bem e fomos visitar um lar de idosos dirigido por discípulos de O Consolador. Tratava-se de uma área arborizada nos arredores da cidade, onde se havia construído 2 edifícios, cada qual com 2 pisos e diversas áreas entre jardins bem cuidados, com recantos adornados de bancos de ferro pintado, que serviam para a convivência fraternal entre os internos. Um dos edifícios era totalmente dedicado aos pequenos e confortáveis apartamentos, ora masculino, ora feminino, evitando qualquer tipo de segregacionismo, tendo como referência os lucros familiares convencionais. 2. Peraí, aqui mesmo? Não, peraí que eu errei. Sobe. Bati no dedo errado aqui, peraí. Aqui, não, aqui Não. me enganou. Pode subir. Pode subir. Aí. Aqui. 2 apartamentos, isso. 2 apartamentos comunicavam-se, tendo um sanitário entre ambos, de forma que poderia atender os residentes sem qualquer problema. 2 camas asseadas compunham o dormitório simples, tendo ao lado de cada uma pequena mesa, onde se colocava objetos de uso pessoal, fotografias de seres queridos, livros. Os pacientes, alguns em avançada idade, com os distúrbios da senilidade, assim como das enfermidades dilaceradoras, eram tratados com carinho e bondade. Diariamente, havia estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em cujas ocasiões o importante tema da morte era examinada criteriosamente, sem ameaças de punições no além-túmulo, nem privilégios, ao despertar-se fora da matéria densa. Tudo era realizado com grande simplicidade, mas com carinho fraternal, que deixava transparecer a consciência do dever bem cumprido. Alguns enfermos, em delírio, gritavam ou blasfemavam, riam ou agitavam-se, sob controle do médico de plantão, dos auxiliares e dos benfeitores espirituais, que ali mourejavam, recepcionados pelo irmão Aurélio, encarregado da obra, por conta fora o seu fundador. Fazia mais de 50 anos. Agora, desvestido da matéria, tivemos imensa alegria de percorrer todos os setores, ouvindo as explicações do amigo espiritual, que prosseguia no afã que se dedicara na Terra. Tomando conhecimento do nosso interesse em conhecer algumas obras de beneficência, para ampliar o nosso aprendizado, o amigo Aurélio indicou-nos uma casa de amor, dedicada ao repouso de pacientes saídos de hospitais, que antes ficavam ao desamparo do difícil período de convalescença, principalmente aqueles que vinham de cidades interioranas para tratamentos cirúrgicos.
dando as corretas informações, demandamos o abençoado lar em edifício moderno de 3 pisos, com diversos setores de atendimento aos sofredores do caminho, assim como realizando atividades doutrinárias do Espiritismo. Vamos parar aqui, né? Porque que é bom que a gente, na semana que vem, já começa no início de uma nova jornada dele. História, né? Acho que pode até